A paz do Senhor, povo de Deus, está tudo bem com vocês, graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos, eu quero desde já agradecer a cada um dos inscritos deste canal. Glória a Deus, que Deus assim vos abençoe e derrame chuva de bênção sobre as vossas vidas. Meus irmãos, vamos falar hoje do templo, vamos falar do templo ali em Israel, que muitos dizem que ali está o terceiro templo, é para a chegada do anticristo, né? Glória a Deus. E eu quero falar assim um pouco sobre o templo, mostrando, meus irmãos, que se o templo ali está levantado, está sendo levantado, ou se já levantaram, não é por ordem divina, não é por ordem divina. Quero ler aqui, meus irmãos, no capítulo 9 de 1 Reis, do versículo 6 a seguir. Vou ler alguns versículos para a gente meditar, para a nossa meditação. Meus irmãos, estou com a vista muito ruim, tem que ir no oculista, não tem jeito. Fica tudo embaraçado e eu leio muito ruim, porque é por causa da minha vista. Meus irmãos, me perdoem. Glória a Deus. Eu quero ler aqui do versículo 26 a seguir, que diz assim, ó. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fordes e servirdes a outros deuses e vos encurvardes perante eles, então destruirei Israel da terra que lhe dei, e a esta casa que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença, e Israel será por ditado e montejo entre todos os povos, e desta casa que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar perguntará e assobiará e dirá: Porque fez o Senhor assim a esta terra e a esta casa? E dirão: porque deixaram ao Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito seus pais, e se apegaram a deuses alheios, e se encurvaram perante eles, e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. Glória a Deus. Então Deus aqui, meus irmãos, Deus aqui, o Salomão aqui, ele termina a casa de Deus, que é o templo, né, ali em Israel. E ele começa a orar a Deus e a suplicar para que Deus, meus irmãos, confirme para sempre, né? Confirme o seu reino ali em Israel, confirme aquela casa, aquele templo.
E aí Deus fala todas essas palavras para ele, que se ele se curvasse diante de Deus alheio, fosse passar a acreditar em estátua novamente, né, meus irmãos? Deus então traria este grande mal sobre esse templo, sobre Israel. E aí nós sabemos, meus irmãos, que Salomão não obedeceu. Salomão, na sua velhice, começou a se misturar com mulheres pagãs, mulheres que se curvavam diante de estátua, mulheres que acreditavam em deuses alheios. E aí o Salomão começou a se misturar com essas mulheres. E quando pensa que não, o Salomão já está se prostrando diante dessas estátuas. Desobedeceu. E aí Deus então, para cumprir com essa profecia, né, com que ele falou para Salomão, a Bíblia nos mostra lá no capítulo 24 de Mateus, que Jesus Cristo ele estava ensinando sobre dentro do templo, e quando ele sai para fora junto com seus discípulos, ele começa a olhar para o templo e ele fala para os discípulos: não verdes aqui esse edifício, né? Tão lindo, tão maravilhoso? Eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Meus irmãos, então, depois que Jesus falou isso, com 70 anos após Jesus falar isso, 70 anos após Jesus Cristo falar isso, veio, meus irmãos, o rei da lei de Roma, chamado Adriano, junto com todo o seu exército, e destruiu Israel completamente, destruiu o templo completamente, meus irmãos, para que se cumprisse o que Deus falou. E Adriano matou 500.000 de judeus. Glória a Deus. Meus irmãos amados, se a gente soubesse o que é o pecado diante de Deus, a gente ficava longe do pecado. Porque olha as consequências que Salomão trouxe para Israel. Olha as consequências. A Bíblia nos mostra também o Davi, seu pai, quando adulterou. Deus enviou o profeta Natan até ele, até o salmista Davi, e ele fala ali por parábola, né? E ele começa a falar com Davi: olha, eu conheci um homem que tinha bastante ovelha, e esse homem foi se apoderar de uma ovelhinha só, de um pobre coitado. E o salmista Davi ali irou-se e disse: olha, esse homem precisava ser morto. E o profeta falou: esse homem é você, Davi. É você, tem bastante mulher, e foi pegar a mulher do outro. Mas você fez isso nas escondidas. Mas Deus fará isso à luz do sol. Meus irmãos, e a Bíblia nos diz que daqui a pouco o Absalão, seu próprio filho, teve relações sexuais com as mulheres de Davi. Não sei se foi com uma, não sei com duas, não sei. Só sei que teve relações perante a luz do sol. E Davi tomou seu trono. E Davi saiu por ali, meus irmãos, até descalço, chorando de rua abaixo, chorando desesperado. Por quê? Por causa do pecado. Se a gente bem soubesse o que é o pecado diante de Deus, nós ficaríamos, meus irmãos, longe do pecado. Então Deus destruiu aquele templo. Deus disse que aquele templo não seria mais nunca levantado. Ele não seria mais nunca levantado se Salomão não obedecesse.
Então, se ele está levantado, ou se já levantaram ali em Israel, não é por ordem divina. Deus não está nesse negócio. Eu quero ler aqui em Ezequiel, no capítulo 37, e o versículo 24. Glória a Deus. Minha leitura está ruim por causa da vista, mas os irmãos aí me perdoem. Diz assim no versículo 24 e capítulo 37. E meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles reinarão. Um pastor andarão nos meus juízos e guardarão os meus estatutos e os observarão, e habitarão na terra que lhe dei a meu servo Jacó, na qual habitarão vossos pais, e habitarão nela eles e seus filhos, e os vossos e os filhos de seus pais, seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. E farei com eles um concerto de paz, e será um concerto perpétuo, e os estabelecerei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre, e o meu tabernáculo estabelecerá com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão meus povos, e as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Deus, meus irmãos, diz aqui que Jesus Cristo tem um novo nome, Davi. Davi será o seu nome. Davi será o seu nome, e o meu tabernáculos estarão no meio deles, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus para todos sempre. Então esse tabernáculo aqui, meus irmãos, ele não é outro, ele é o que está lá no Apocalipse capítulo 21, a Nova Jerusalém, que desce para ocupar aquele templo que Salomão construiu. Então nenhum mais tabernáculo, nenhum mais templo será construído naquele lugar, a não ser a Nova Jerusalém que vai ocupar aquele lugar. É o que está escrito aqui nesses versículos que eu leio. Fica aí para a sua meditação. Glória a Deus. Fica para a sua meditação esses versículos que eu leio. Glória a Deus. Amém? Se você é novo por aqui, se inscreva nesse canal. Dê o seu like. Ative o sininho das notificações, para que assim você possa receber mais vídeos. Amém? Que Deus assim vos abençoe.